Boa noite a todos. Estamos aí no nosso louvorzão, segundo louvorzão do ano, segundo ou terceiro, acho que terceiro. E hoje um pouquinho de formato diferente. Fizemos nesse estilo aqui, para todo mundo poder olhar para um lugar só, para não ficar perdido, para quem olhava, aonde estava, e também para mudar um pouco. Eu estou muito feliz de estar aqui e de ver bastante gente. É um prazer. Se você está nos visitando, ou se você não está visitando, mas você não costuma vir, você é muito bem-vindo. É muito bom ter a presença de todos vocês aqui. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, e eu vou contar algumas histórias aqui para poder ilustrar isso. Uma delas está na Bíblia, as outras não, mas as duas complementam isso que eu vou contar aqui. E é algo que Deus tem falado comigo, que a gente tem conversado no grupo de crescimento. É algo que eu tenho percebido que é cada vez mais importante. Existir pessoas, sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu quero falar sobre autenticidade e coerência. Uma pessoa autêntica e coerente. Sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero ilustrar sobre isso pegando a vida de Davi. Aquele que matou Golias, aquele baixinho, não era muito alto, mas que lutou contra o gigante, pegou a sua funda e matou o gigante. Você conhece, provavelmente. Eu esqueci, eu ia trazer também duas máscaras que eu encontrei lá em casa, uma do Hulk e outra do Homem de Ferro. Estava lá em cima da mesa, hoje eu estava almoçando e eu vi as máscaras. E eu lembrei do que eu ia falar, eu vou levar essas máscaras e vou vestir para eles lá. Claro que ficava mini, né? Porque é das minhas filhas. Acabei esquecendo, mas eu quero falar sobre máscaras também. Mas o tema seria autenticidade e coerência. Quando nós olhamos para a história de Davi, lá no começo, lá em 1 Samuel, o profeta Samuel, Deus usa o profeta Samuel e diz assim: vá à casa de Jessé e lá eu te mostrarei a pessoa ao qual você vai ungir para ser o novo rei de Israel. O atual rei era Saul. Saul já estava desobedecendo a Deus, Samuel estava entristecido com aquilo. Tinha sido um Deus escolhido por Deus, mas pedido pelo povo de Israel. O povo clamou a Deus, ao profeta, e Deus concedeu um rei a eles, a pedido do povo. E Saul começa a fazer uma porção de coisas erradas, e Samuel, o profeta, orando a Deus, reclamando de Saul. Deus manda ele ir até a casa de Jessé, e ele diz: vá, e lá você vai ungir aquele ao qual eu falar para você, que será o novo rei de Israel. Isso está tudo no capítulo 16 de 1 Samuel. Eu não vou ler aqui toda a história, eu vou contar a história. Você pode ler em casa, é uma história bem legal. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, Davi tinha 7 irmãos, então eles eram em 8 ao total. Samuel chega lá e diz que dá de cara logo quando ele entra com Eliabe. Eliabe era o filho mais velho de Jessé, o irmão mais velho de Davi. E era um homem diferente fisicamente de Davi. Ele era um guerreiro, era um cara que deveria ser mais alto, parrudo, era um cara que fazia parte do exército. E a Bíblia diz que quando Samuel, o profeta Samuel, chega à casa de Jessé, ele dá de cara com Eliabe, ele fala assim, na mente dele, ele tá aí, esse aí é o cara. Deus vai mandar agora eu ungir ele, esse é o homem. Aí, mas tem todo o perfil, ó. Cara bonito, forte, guerreiro, é o cara que Israel precisa. E naquele pensamento dele, a Bíblia chega a dizer assim, ó, que Samuel disse: com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. Mas eu e você, meros mortais, achamos coisas, tiramos conclusões muitas vezes de coisas que não tem nada a ver
com aquilo que é da vontade de Deus. E Deus disse para ele, não é isso aí. E a Bíblia diz que então, o profeta diz, não é isso aí, Jessé. Tem outro filho, e chamou Abinadab, o segundo mais velho. Tem esse aqui. Esse aí, Deus não, também não. Não é esse aí, Jessé. Tem outro? Tem outro. E começou a chamar. Chamou os sete irmãos. E não tinha mais ninguém, a Bíblia fala. E Jessé e Samuel, mas como assim? Tem mais alguém, Jessé? Jessé, até tem, mas é um guri. Está lá no campo, lá fora. Tem que chamar ele. E mandaram chamar. E quando ele chama Davi, que estava cuidando de ovelhas, a Bíblia fala que ele era um menino, pequeno. Bonitinho até, a Bíblia fala. Mas era franzininho, mais novo. Esmiliguidinho, devia ser, pequenininho. E Deus diz, esse é o cara, unge ele. E Samuel, em obediência a Deus, ele unge Davi. E o tempo passa. E a Bíblia conta que os filisteus, os inimigos de Israel, dos israelitas, armam uma guerra contra o povo de Israel. E eles vão ao campo de batalha e falam, vamos entrar em guerra aí. Mas, antes, tem uma surpresa para vocês. E nisso se levanta Golias, um gigante, um soldado. E aquele soldado, a Bíblia diz que ele chega ao povo e desafia o povo, dizendo assim, pode escolher qualquer um aí. O melhor guerreiro de vocês, manda vir lutar comigo aí no mano a mano. Se eu ganhar, vocês vão ser nosso escravo. A nação de Israel vai ser nosso escravo. Agora, se eu ganhar, se vocês ganharem, nós nos tornamos escravos de vocês. Pode vir. E a Bíblia fala que o exército tremeu com o desafio. E não arregou. E o tempo foi passando e todo dia porque eu não sei se você já deve ter visto nos filmes, eles normalmente procuravam um lugar plano, né? O exército de lá ficava em prontidão, o de cá ficava também, dava um espaço, e ali, numa planície, eles guerreavam. Então eles estavam lá, Israel estava aqui, e a Bíblia diz que durante 40 dias, todo dia pela manhã, Golias vinha e desafiava. E a Bíblia diz que eles tremiam de medo. E certo dia, Davi, que já tinha sido ungido rei, mas o profeta ungiu ele ali, passou o tempo, ele continuou fazendo as coisas dele. O pai de Davi, o Jessé, fala assim, meu filho, pega essas comidas aqui e leva para os seus irmãos. 3 irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, os 3 mais velhos que eram guerreiros, estavam compondo o exército, estavam lá no campo de batalha. Jessé não sabia como é que estava se sucedendo, falou, leva a comida lá para os teus irmãos e vê como é que está a guerra lá. E Davi vai, obediente, foi. Chegando lá, a Bíblia diz que logo quando ele chegou, isso está no 17, no 17. Logo que ele chegou, capítulo 17, logo que ele chegou, diz que o exército estava se aprontando para ficar de frente, porque eles nunca sabiam se iam guerrear, né? E Golias veio de novo, mais uma vez. Era a 40ª vez, o 40º dia, Golias veio e falou a mesma coisa. E aí? Até agora nada? Cadê o machão aí? Não tem ninguém. E Davi ouviu aquilo. Comentou com algum dos soldados. O que é que está acontecendo aí? E eles contaram a Davi. Enquanto eles estavam contando a Davi, os irmãos de Davi deviam estar passando. Olha aí, o que esse guri está fazendo aqui? E questionaram ele. O que tu está fazendo aqui, piá? Não, o pai mandou eu vir aqui entregar para vocês a comida, isso, aquilo. Mas eu ouvi ali o gigante. Tá aí, ninguém vai fazer nada. Como ninguém vai fazer nada, rapaz? Sai daí, tu não entende nada, vaza. Não, só um pouquinho. Aí Davi, que não é soldado, pastor de ovelha, mirrado, não tinha armadura, não tinha nada, nunca tinha ido para a guerra, um piá, diz assim, não, só um pouquinho. Eu não entendo nada de guerra, tudo bem? Mas vocês vão deixar um filisteu pressionar o povo de Deus, aquele povo escolhido de Deus? Vocês estão loucos, achando que um gigante ou qualquer outra pessoa vai poder afrontar
O povo escolhido de Deus. Não, 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 não. Isso aí, eles estão loucos. Eu vou lá. E daí vocês imaginam o pessoal, que tu vai lá, rapaz? Vai embora. Não, 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 não. Pode deixar, se vocês não querem ir, eu vou. E a Bíblia conta que eles levaram Davi até Saul, até o rei Saul. E aqui está um detalhe importante. Saul nem estava no campo de batalha, quando, na verdade, o rei deveria estar no campo de batalha. Saul, a Bíblia diz, que era o contrário de Davi. Saul, quando foi escolhido, se você ler uns capítulos antes, dizia assim, quando a Bíblia relata sobre Saul: nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que Saul. Os rapazes mais altos chegavam à altura dos seus ombros. Saul era um cara bonito, era um cara forte, era um cara presença. E o cara mais alto do povo batia aqui no ombro dele, ó. Então ele era um cara grande, devia ter 1,95 m por aí. Era um cara presença. E era o rei. Todo mundo olhava para ele, esse é o cara. Mas se a gente olhar a realidade, ele não estava nem no campo de batalha. Ele estava na sua casa, seu castelo, sei lá o quê. E Davi vai até ele. Eu e você, às vezes, nós rotulamos uma pessoa pelo que a gente olha. Então, esse aqui é o fulano. Você não entende nada, meu. Vai jogar bola. Esse aqui é o... esse gordinho não joga nada. E daí o gordinho vai lá e é o melhor do futebol. A gente tem a tendência a rotular alguém. A rotular as pessoas, ou olhar, você não sabe nada, meu. Ou, não, de repente esse cara aí é presença aí. Que nem essa semana eu estava falando com o pastor Rodrigo, e eu fui fazer um ato fúnebre na Matias, ali ali na Matias. E eu cheguei lá, e o meu carro, para quem conhece, é um carro velho, e além de ser velho, não tem problema nenhum de ser velho, mas ele está todo demolido, todo arranhado, e é batido. A minha mulher, o meu cachorro, batem e arranham. Então é um carro velho, chega lá e eu lembro quando eu cheguei no velório, todo mundo ficou, não, isso aí não, pastor, acho que não. E daí saiu, eu não, sou o pastor. Daí eu digo, pois é, né? Daí eu falei, não, meu, tu imagina se eu chegasse numa XC60, eu podia até ir de terno, os caras, esse cara aí, porque é a nossa tendência, não é as pessoas, nós fizemos isso. Uma vez um primo meu que é advogado, ele disse que ele teve que trocar de carro, porque o cliente dele disse assim, tu não me leva a mal, meu. Ou tu muda de carro, ou porque esse teu carro aí não passa confiança. Porque nós somos assim. Nós olhamos, esse aí não, esse cara, quando na verdade nem sempre é assim. E eu queria perguntar para você, você é uma pessoa autêntica? O que é uma pessoa autêntica? É aquela pessoa que eu sou o que eu sou, eu não vou pelo que os outros dizem, eu não sou hoje, eu sou um cara mais assim, depende se eu estiver com outras pessoas, eu sou mais assado. Não, eu sou esse perfil aqui. Não que seja o melhor perfil, o perfil mais certo, mas eu sou autêntico. Eu sou isso aqui, no trabalho, em casa, na faculdade, não interessa, qualquer lugar, eu sou autêntico dessa forma. Hoje é mais difícil de a gente encontrar uma pessoa autêntica, assim, que ela é aquilo ali e deu. Mas nós precisamos entender que nem sempre o autêntico, se esse autêntico, ele se diz cristão, a autenticidade dele tem que estar baseada na palavra de Deus. Porque senão não é coerente. Ser apenas autêntico não é o suficiente. Nós precisamos ser autênticos e coerentes com o que a Bíblia diz. E aí você pode dizer que não, mas eu sou assim, eu sou assado. Você pode dizer o que você quiser. Se você não é coerente com o que isso aqui diz, não serve de nada. Davi chega até Saul e Saul fala assim, tu vai mesmo? Não, eu vou. Então tá, então peraí. E Saul dá a armadura do próprio Saul,
a Bíblia fala, para vestir nele. Mas ele era tão franzino, tão magrinho, tão pequeno e tão diferente de Saul, que diz que ele não conseguia nem se mexer, porque era muito pesado, era ferro, era bronze. E ele não consegue. E ele diz assim, não, com isso aqui eu não consigo, eu não me garanto. Agora, deixa eu ir no pelo assim que aí eu me... Tentaram vestir em Davi algo que não era para ele. Tentaram impor uma máscara nele que não era aquilo ali. Tentaram passar uma imagem que na verdade não era. Quantos de nós passam uma imagem que na verdade nós não somos? Você conhece o Ezequiel talvez como o pastor Ezequiel, o líder de jovens. Talvez você não tenha a intimidade suficiente para saber como eu sou em casa, como eu sou com as pessoas mais próximas. Então, talvez você tenha uma ideia formada a respeito de mim, do que você está vendo aqui. Mas eu posso ser bem diferente disso. Quantos de nós somos bem diferentes da imagem que nós passamos aqui, da imagem que nós passamos com a pessoa que está do seu lado? Usamos máscaras às vezes. Davi usou aquela máscara, aquela armadura e falou assim, não, isso aqui eu não quero. Tá, então tá, e ele não foi. E vocês conhecem a história. Ele vai, ele mata Golias, ele arranca a cabeça de Golias e dá a vitória ao povo de Israel. E por causa daquele menino que havia sido esquecido pelo seu pai, que nem passou na cabeça que poderia ser Davi a ser ungido rei, por causa daquele menino, o seu testemunho, a sua história, transformou a vida de milhares de pessoas, mudou a história de um povo, a vida de uma única pessoa, que era fiel e coerente com a palavra de Deus, que sabia que tudo posso naquele que me fortalece, que sabia que nem morte, nem choro, nem anjos, nem demônios, nada podem separar o povo de Deus dele. Ele sabia disso. Então ele diz assim, vocês estão loucos, um gigante? Não. Vocês não lêem a Bíblia, vocês não estão baseados nisso aqui? Deixa que eu vou lá resolver. Não eu, mas eu sei quem está comigo. E ele foi lá e resolveu. História 1. Agora eu quero contar uma história a respeito de um homem chamado Dmitri. Um homem que nasceu na Rússia, em uma cidade a poucas horas de Moscou. Criado na igreja, um crente, um filho de crente. Foi criado na igreja, a sua infância toda indo na igreja. Ele fica adulto, ele casa, e logo quando ele casa, ele tem filhos. A Rússia entra no sistema da União Soviética. E por causa disso, o cristianismo começa a ser tolhido, começa a ser perseguido, e muitas igrejas fecham. E hoje, Dmitri já não tinha uma igreja na sua cidade, porque eram raras e difíceis as igrejas que tinham na Rússia. E ele já não pode mais ir à igreja. E ele começa a criar os seus filhos num contexto diferente do que ele foi criado. Foi criado dentro da igreja, conheceu Jesus, a palavra de ir, e ele não tem mais igreja para ir. Mas na sua cabeça, ele acha que a única forma de ir à igreja é ir num local como esse aqui. E os anos vão passando e ele não tem mais como ir na igreja. E os seus filhos vão crescendo e aquilo vai machucando ele, porque os seus filhos já não conheciam a Cristo como ele conhecia. E certa vez ele chega para sua esposa e diz, o que tu acha de a gente começar todo dia a ler uma história da Bíblia para os nossos filhos e ensinar eles? A esposa dele olha para ele e fala assim, olha, eu acho que nós já deveríamos ter começado isso antes. E eles começaram. E eles começaram dia após dia contar, ler a Bíblia e explicar para as crianças. E foram passando as semanas, até que um dia ele disse assim, vamos fazer algo diferente agora. Além de nós contar a história, vamos cantar também. Vamos. E ele começava a cantar com as crianças as músicas que ele cantava na igreja. Só que cantar, todos cantavam. E o som se reverberava.
E à medida que eles cantavam, os vizinhos começaram a escutar. E certa vez que eles estavam no culto deles, bateu na porta alguém. Eles abriram, era um vizinho dizendo assim: eu ouvi vocês cantando. Vocês são cristãos? Somos. Nós também éramos. Podemos participar? Pode. E eles vieram para participar, porque eram cristãos também que não iam mais à igreja. E já não eram mais a família de Dimitri, os 2 filhos e a esposa. Já eram mais pessoas. E com mais pessoas, o volume da música aumentava. E à medida que ia aumentando, mais pessoas mais longe iam ouvindo. E as pessoas batiam e: posso entrar? Pode entrar. E o tempo foi passando, e eram várias pessoas que toda semana se reuniam na casa de Dimitri. E certa vez Dimitri falou assim: gente, quem sabe vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos recolher uma grana para a gente poder ajudar os necessitados na rua? Vamos. E eles recolhiam um dinheiro. E mais pessoas vinham, e a casa começou a ficar lotada, não ter mais espaço. E um dia eles estão lá cantando e bate na porta um oficial do governo. E diz assim: quem é o responsável por isso aqui? Ele levanta a mão e o cara fala assim: vocês não têm permissão para fazer isso. A partir de hoje, acaba com isso. Pegou e foi embora. Ele não falou nada. Na outra semana, mais pessoas vieram para a casa de Dimitri e eles fizeram de novo. E o tempo passou mais um tempo. E passou mais umas semanas e bateram de novo o governo novamente. Só que aí já pegaram Dimitri pelo pescoço e deram uma prensa. Falaram: tu não brinca. Ou tu para com isso, ou maiores consequências você vai ter. Ele não disse nada. Ele não parou, continuou, até que um dia eles estavam na reunião, a polícia entra novamente, o governo entra novamente, pega ele, começa a bater nele, leva para o carro da polícia e leva ele para a prisão, a 1000 quilômetros longe da cidade dele. Sem conseguir conversar com a família, sem conversar, sem nada, sem dar tchau, sem organizar nada. E Dimitri vai para uma cadeia, com 1000 presos no presídio, onde ele era o único cristão. E lá ele fica preso por 17 anos, gente. Esse homem ficou 17 anos. E na cabeça dele, os homens até perguntaram para ele: o que tu tá louco? Tu tá montando uma igreja, não pode igreja aqui. Ele: não, isso aqui não é igreja. A gente só fala da Bíblia, a gente canta uma música e às vezes a gente recolhe um dinheiro. Porque na cabeça dele aquilo não era igreja. Igreja era ir num lugar e fazer tudo aquilo ali. Na casa dele era só um grupo de amigos. E ele é preso. E Dimitri agora começa a ficar depressivo na cadeia, porque ele não tinha mais notícia da família, ele não tinha mais como falar de Jesus. E ele começa a orar a Deus: e agora, Deus, eu vou morrer aqui. E ele tem a ideia de todo dia de manhã acordar e cantar uma canção que ele tinha aprendido na época da igreja com o pai dele. E todo dia ele cantava. Só que quando ele cantava a música, os outros presos queriam matar ele, ficavam jogando coisas nele. A polícia entrava e mandava ele calar a boca, dava uns esmurros nele. E passava o outro dia e ele fazia a mesma coisa, e nada mudava. Os caras já não sabiam o que faziam com ele, porque batiam e nada mudava. Se passaram 17 anos sem ele saber nada da família dele, mas todo o dia ele cantava. Tinha dias que ele apanhava, a história conta, e tinha dias que os guardas nem iam, porque tipo assim: eu não vou lá de novo, mas esse cara não tem mais o que fazer. Até que um dia, que ele estava cantando novamente. Talvez o turno da guarda ali era mais brabo. Se revoltaram, pegaram ele da cela e falaram assim: o teu limite acabou. Nós vamos te matar. E começaram a pegar ele e arrastar ele pelo corredor. Gente, e quando eles estavam arrastando ele para levar, sei lá para onde, para matarem ele, diz que do nada, todas as celas, começou a vir um barulho das celas. E os guardas se apavoraram, porque quando eles olharam para dentro das celas, todos os presos das celas estavam na mesma posição
e cantando a mesma música que Dmitry cantava todas as manhãs. E disse que aquilo chocou os guardas de uma tal forma que eles olharam para aquele homem e falaram: quem tu é? Porque já estavam cansados de escorraçar o cara. Quem que tu é, meu? Ele falou: eu sou um servo de Jesus Cristo. E naquela hora, os homens ainda assustados, pegaram ele e falaram: te some daqui, e mandaram ele embora, ao invés de matar. Porque sabiam que não tinham o que fazer com o cara. E ele volta para sua casa 17 anos depois, seus filhos já estavam grandes. E anos depois, o filho de Dmitry se torna o capelão do presídio, onde o seu pai nunca pregou uma palavra para ninguém. Onde o seu pai nunca falou de Jesus para ninguém. Mas ele foi autêntico e coerente com aquilo que ele acreditava. O que eu quero dizer nessa noite para mim e para você? Que o maior testemunho que eu e você podemos dar não é o quanto eu sei ou não sei de Bíblia, o quanto, a qual formação eu tenho, ou qual o meu cargo, o que eu faço na igreja. O maior testemunho que pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor é você ser uma pessoa autêntica como você é, de como você é. Gente, eu tenho um perfil, você tem outro, o outro tem outro. Um é mais meloso, o outro é mais grosso, o outro é mais chorão, o outro é mais agressivo. Cada um tem o seu perfil. Não existe um cristão, um crente perfeito. Gente, eu peco, eu erro, você erra. Eu estou fazendo o CR e eu descubro a cada dia áreas de luta minha e dificuldade que eu tenho em lutar até Jesus vir. Essa semana eu ainda falei para um cara que estava falando: é que tu não sabe, né? Mas ser solteiro, nossa, hoje em dia a mulherada cai em cima dos homens assim. É que tu não sabe. Eu falei: olha aqui para mim, meu. Tu é mais bonito que eu ou não? Tu é mais alto que eu? Tu tem o olho azul? Falei para ele. Tu não tem, meu. Tu acha que eu sou invisível? Eu falei: se eu não cuidar, as mulheres não precisam nem cair de pau em cima de mim. Mas eu vou olhar para elas. Elas vão me seduzir e se eu não cuidar, eu vou cair. Eu sou casado, gente. Não tem problema nenhum em dizer isso. Porque eu sou homem. Graças a Deus. Se eu não cuidar, eu vou. Toda essa pompa que eu estou falando para vocês vai cair por terra. Lá fora, lá quando a gente estiver vendo a semana. Mas eu digo para vocês, eu sou uma pessoa autêntica. E busco a cada dia ser coerente com o que essa palavra aqui diz. Ainda tendo esse jeitão meu, esse meu perfil. O nosso grande problema é que muitas vezes nós usamos máscaras que passam uma imagem para as pessoas que nós não somos. E Jesus, Ele quer usar você do jeito que você é, da forma como você é. Ele não quer saber se você sabe muito, sabe pouco, se você é baixo, se você é alto, se você canta, se você não canta, se o quanto da Bíblia você conhece. Embora você precise conhecer, o que Ele quer é que você decida viver uma vida autêntica e coerente à palavra dEle. Você ser fiel à sua palavra. Um simples pai de família mudou a realidade de pessoas presas. Davi, um moleque, o seu testemunho e a sua vida, uma única pessoa, transformou a vida do povo.
Gente, é louco pensar que Deus pode usar a sua vida para transformar a vida de tantas outras pessoas. Simplesmente como a forma como você se expressa, como você fala, como você trata os outros, como você é correto. Mas existe uma condição para que Deus possa usar você, para você fazer diferença na vida das pessoas. É você não usar máscaras. É você tirar as máscaras que muitas vezes nós usamos. E às vezes, nós não queremos tirar as máscaras, porque às vezes tirar as máscaras é abrir mão daquele pecado que ninguém sabe. Só eu. É eu estar disposto a fazer um sacrifício diário em buscar a Jesus. E às vezes a verdade é que a gente não está disposto a se sacrificar em busca de Cristo. É muito mais cômodo eu acordar de manhã e por eu estar envergonhado pelas máscaras que eu uso, eu estar envergonhado em olhar no espelho e eu saber quem eu realmente sou, e por vergonha eu visto uma máscara, saio na rua e finjo ser uma pessoa que eu não sou. Finjo algo que eu não sou. Finjo ser ou finjo estar como tudo estivesse bem. Se você vive assim, o problema é seu. Mas saiba que Deus não usa pessoas que não tiram as máscaras. Deus não pode usar ninguém que está com seu rosto coberto. Para eu e você vivemos uma vida coerente com a palavra de Deus e ainda sermos autênticos, nós precisamos realmente mostrar quem somos, quem você é. Você é uma pessoa autêntica? Ou o que as pessoas conhecem de você, você é aqui, você é na rua só, mas na sua casa você é diferente. Quando ninguém está vendo, ou quando você frequenta lugares que as pessoas daqui não frequentam, você é outra pessoa. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore a Deus dizendo: Deus, eu quero tirar as máscaras, Senhor. Eu quero tirar as minhas máscaras, eu quero viver uma vida autêntica, Pai, uma vida coerente. Senhor, eu quero que através do meu testemunho eu possa impactar a vida de pessoas, Pai. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa autêntica, Pai. Na minha casa, no meu trabalho, na igreja, a sós, quando eu estou sozinho. Uma pessoa autêntica, Pai. E coerente com a Tua palavra. Que as minhas palavras, Pai, até mesmo a forma como eu me irrito, possa ser algo coerente com a Tua palavra, Pai. As pessoas ao qual eu me relaciono venham ser coerentes com a Tua palavra. Os negócios que eu faço venham ser coerentes com o que a Tua palavra diz. Que a forma como eu trato o sexo oposto venha ser conforme a Tua palavra me diz, Pai. Que eu não precise usar máscaras e esconder certas áreas da minha vida, Pai. E que eu não venha usar a desculpa de que eu faço isso, eu sou assim, porque tu não conhece a minha história. Mas que realmente venhamos ser coerentes com a Bíblia. Em nome de Jesus.